Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, saúde e com a paz de Jesus em seus corações. Estamos aqui de volta para trazer para vocês mais um capítulo do livro Mediunidade e Sintonia, Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Como vocês já sabem, nós estamos estudando esse livro, Mediunidade e Sintonia, dentro de um contexto de falar sobre mediunidade, que é um tema de interesse bastante grande, pelo que a gente pode perceber aí no final do ano passado. Então, queria lembrar a todos que nós temos esse canal aqui, que se chama Reflexões Espiritualistas. Esse canal é dedicado exclusivamente à divulgação de temas ligados à doutrina espírita, ao Evangelho de Jesus e aos temas espiritualistas de maneira geral, como esse que nós vamos falar hoje, que claramente estão inseridos dentro da doutrina espírita codificada lá em 1857 pelo nosso também querido Allan Kardec. Eu sempre recomendo a leitura desses livros sobre mediunidade ou sobre a série André Luiz, como complementação dos estudos que fazemos sobre o tema do espiritismo e da doutrina espírita, certo? Então eu peço aí que aqueles que gostarem do canal, partilhem, se inscrevam no canal, deixem o seu like, aqui está aparecendo aqui no lembrete para vocês. O canal já tem mais de mil inscritos, e quanto mais likes aparecerem lá na plataforma do YouTube, mais eles entendem que é um conteúdo importante, interessante para as pessoas, e eles começam a exibir esse conteúdo para mais e mais pessoas, que não é outro nosso objetivo além desse, de divulgar temas associados à nossa querida doutrina espírita, certo? E quando contagia a gente de uma forma assim importante, a gente fica meio que querendo contribuir de algum jeito nessa divulgação e compartilhar, né, com os amigos, com aquelas pessoas queridas, esses conhecimentos que a gente já obteve, como sendo uma forma de ajudar também a todos aqueles que estão aqui nessa vida, com muitas lutas e muitas dificuldades, às vezes enfrentando problemas similares, né? Todos os vídeos que nós estamos falando, já falamos sobre suicídio, sobre pensamento, já falamos sobre depressão, já falamos sobre vários assuntos aqui. Tem vários vídeos gravados aqui no canal, né? E é importante que vocês, quando queiram um conteúdo, também coloquem aí nos comentários, que a gente procurará trazer para vocês esse conteúdo que seja de interesse de todos, tá certo? Teve um vídeo aí que é sobre uma mensagem intitulada Deus, de Eurípides Barçanufo, que fez muito sucesso e é uma coisa maravilhosa. Eu também deixei uma mensagem do Espírito Caritas, que também é muito bonita, que está aí também no canal, acessível a todos vocês aí, certo? Mas vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é médiuns. Nós já falamos de mediunidade, agora nós vamos falar dos médiuns em particular, tá certo? Então o Emmanuel traz um capítulo, que é o capítulo 6, totalmente dedicado ao tema da mediunidade, certo? E também do médium. Então vamos ver o que ele fala sobre os médiuns, né? Ele começa dizendo assim: não procures o médium dos espíritos benfeitores, qual se fosses defrontado por um ser sobrenatural. Acho que a gente já falou aqui várias vezes que todo mundo tem mediunidade. Essa pergunta está feita lá para os espíritos por Kardec no Livro dos Espíritos. Todos somos médiuns em maior ou menor grau. Existem aqueles médiuns que vêm com uma tarefa, como o nosso Chico Xavier, que é um médium que veio com uma tarefa específica de escrever livros,
trazer cartas consoladoras às mães que perderam seus filhos, né? Então é uma mediunidade de um espírito elevado, de alta envergadura. Mas ele não é um ser sobrenatural. Não é um ser sobrenatural. Então não podemos tratar os médiuns de maneira geral, porque são muitos os médiuns hoje em dia, e esse número, assim, médiuns ostensivos, né, vai crescer. Os espíritos nos falam que com a transição planetária, as crianças já vão nascer com uma dose maior de mediunidade. Meu filho mesmo, que tem 9, 10 anos, já falou que viu alguém passar no quarto, achou que era a avó dele, que ele viu numa fotografia. Então, crianças estão nascendo com a mediunidade mais aflorada, e é importante estudarmos esse assunto justamente para saber lidar com o tema e lidar com naturalidade. Porque, como está falando o Emmanuel, os médiuns, todos que somos médiuns, não somos seres sobrenaturais, né? Ele vai deixar isso bem claro dizendo isso. Quem se empenha semelhante à adoração, né, se fosse um santo, assim, um ser sobrenatural, copia a atitude dos companheiros de Moisés, quando se devotavam aos ídolos inativos. Está falando aqui do bezerro de ouro, né? Com diferença de que a nossa fantasiosa adoração estaria centralizada em torno de um ídolo animado e naturalmente falível. Então, nós não podemos sobrecarregar também o médium, aqueles que são até os próprios médiuns tarefeiros, com muito petitório, com coisas que são materiais, né? Não é correto fazer isso, né? Nós temos que entender que são pessoas como nós, com uma tarefa pré-determinada e que vêm na Terra com essa missão de desenvolver e trazer à luz os ensinamentos de Jesus, porque a doutrina espírita nada mais é, a gente sempre gosta de reforçar isso, do que a revivência do Evangelho de Jesus, certo? Só que agora não pela boca de um profeta, ou de outro profeta, ou do próprio Cristo, como ele mesmo fez, mas de centenas e milhares de espíritos. Só o Chico Xavier, eu acho que já falei, que também já escreveu mais de 500 livros. Tem livros que ele escreveu que nem foram publicados ainda. Mas a primeira leva assim, dos 100 livros são maravilhosos, né? Eu enfatizo muito aqui a necessidade de ler a série André Luiz, ler os romances de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e Paulo Estevão. Paulo Estevão é uma obra-prima, gente. Lá aparecem fenômenos mediúnicos pelos apóstolos, né, que estão relatados nos Atos dos Apóstolos. Então, fica assim essa dica importante para vocês. O próprio Paulo, né, estou me lembrando agora, ele recebia instruções diretas de Estevão. Estevão, para quem não leu o livro, foi um dos primeiros mártires do Evangelho. Ele foi apedrejado pelos judeus no Templo de Jerusalém. E sabe quem foi o autor da ideia? O próprio Paulo, quando era Saulo, doutor da lei. Mas depois que ele se converteu, que viu o Cristo em pessoa na estrada de Damasco, entrando na cidade de Damasco, ele passou a ser um grande divulgador do Evangelho. E adivinha quem era o espírito que o guiava, que trazia as mensagens diretamente do Cristo para ele? O próprio Estevão. Era a vítima ajudando o algoz, que não era mais algoz, que tinha se transformado num batalhador da causa cristã do primeiro século da era cristã, certo? Então, que a gente não transforme os médiuns em ídolos. Isso faz mal para eles, inclusive atiça a vaidade que todos têm. Todos são seres humanos como nós, que têm as suas qualidades e seus defeitos, tá certo? Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque como fala aqui o Emmanuel, é um ser naturalmente falível.
A gente tem exemplos aí no noticiário de pessoas que são efetivamente médios, que têm o dom da mediunidade, exerciam, mas erraram calamitosamente em alguns setores. Raras exceções, eu diria que assim, o Chico Xavier é um caso excepcional, porque você procura na vida dele inteirinha, foi um exemplo, viveu praticamente na pobreza. Todos os direitos autorais dos livros dele eram dedicados às editoras, às casas de caridade. Ele não ficou com um centavo, porque alguém perguntava para ele: mas Chico, você não vai ficar com nenhum recurso dos livros que são vendidos? Ele falava: o livro não é meu, não fui eu que escrevi, foram os espíritos, eu não posso ficar com nada. Então o Chico era um exemplo assim, né? Inigualável. Até agora, pelo menos nesses primeiros 170 anos da doutrina espírita, que nasceu lá em 1857, Kardec, o Chico é um espírito inigualável. Existiram outros, sim, Bezerra de Menezes, o próprio Eurípides Barçanufo, também um médium inigualável. Então existiram essas pessoas, sim, mas não são seres sobrenaturais. São seres que já têm uma elevação espiritual, mas são ainda falíveis. São capazes ainda de cometer algum erro, né? E falo principalmente para os médios de maneira geral, aqueles que a gente conhece, que trabalham próximo da gente, tá certo? Então vamos lá, continuando aqui, ele diz assim: o médium é um companheiro, é um trabalhador, é um amigo e é, sobretudo, nosso irmão, com dificuldades e problemas análogos àqueles que assediam a mente de qualquer espírito encarnado. Então, reforçando aí o que nós falamos já, o médium é um ser humano igual ao outro. Uns mais evoluídos, como o Chico, outros menos evoluídos, mas todos nós somos trabalhadores, né, em uma causa, a causa do Cristo. Nós temos que ter, por esse médium, um espírito de amizade, de fraternidade, né? Reconhecê-lo como trabalhador, sim, mas dentro das suas características normais. Porque quando ele fala aqui, né, o Emmanuel, de assediar a mente de qualquer espírito encarnado, nós já somos assediados quase todo o tempo por espíritos que se afinam com a nossa forma de pensar, principalmente, né? Então, o que nós pensamos é a forma como qual nós agiremos. Essa forma de pensar é o que atrai espíritos da mesma magnitude. Então, se você tem um pensamento elevado, se você vive com as suas condições mentais sempre em patamares superiores, você vai ser médio de espíritos elevados, médio de espíritos benfeitores. Já se sua mente trafega no campo das coisas, digamos assim, infelizes da vida, né? Da maledicência, do sexo exacerbado, né? das maldades e tudo isso, nós seremos assediados e seremos companheiros e teremos como companheiros espíritos iguais, que pensam assim como a gente. Então, dependendo de onde a gente situa o nosso patamar vibratório, e quem faz isso é a mente, nosso pensamento, aí estarão os nossos amigos espirituais, em linha, em conformidade com o que nós somos, né? Os afins se procuram, se complementam, certo? O Emmanuel continua aqui dizendo assim: o nosso objetivo, né? O objetivo maior não é buscar através do médium um fenômeno, né? Ele fala assim: o nosso objetivo é buscar a luz do Espírito, que flui da lição que se derrama da vida maior, e não o garimpo de fenômenos superficiais, que brilham quais fogos de artifício, impressionando a imaginação sem proveito real para ninguém. Então, eu acho muito simpática essa comparação, porque
É como fogos de artifício. Passado 10 minutos de fogos de artifício, se acabou. Não tem mais nada, não permanece nada. No entanto, o que nós temos que buscar nos médios? As lições que eles estão trazendo para nós, certo? As notícias importantes. Então, por exemplo, André Luiz trouxe notícias sobre o mundo espiritual. Lá no livro O Nosso Lar, Os Mensageiros, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade e Obreiros da Vida Eterna, e assim, Mecanismo da Mediunidade, certo? Então, essa série André Luiz é fantástica nesse sentido. Então, o que o Emmanuel está chamando a atenção aqui? Que a gente não se fixar nos fenômenos. O próprio Chico houve uma vez, uma época, né? Ele começou a fazer um trabalho de materialização, muito bonito por sinal, né? Materializou a Meimei, materializaram-se outros espíritos, Sheila, que é uma enfermeira, junto com um médium de efeitos físicos chamado Peixotinho. Mas o próprio Chico era médium de efeitos físicos. Aliás, o Chico tinha todas as mediunidades, né? Voltando no Chico de novo, né, antes que eu me esqueça, o Chico não ostentava a mediunidade dele, mas se você chegasse perto dele, ele estava vendo quais os espíritos que estavam ao seu lado, se eram seus familiares ou não. Se ele tocasse a mão em você, ele era capaz de observar as suas encarnações anteriores, mas ele não fazia isso. Ele utilizava a mediunidade dele no trabalho, na psicografia dos livros, nas cartas para as mamães, que eu estive lá. Nós aqui de Pinda tivemos lá na década de 80 várias vezes. Vimos e ouvimos, sentamos ao lado das mães que estavam recebendo cartas dos seus filhos, com notícias e detalhes que só aquelas criaturas saberiam, nomes, apelidos de avós, de avós, né, dados muito pessoais, sempre notícias consoladoras para aquelas mães que estavam achando que tinha se acabado tudo, que o filho estava morto, né, definitivamente. E vinha o filho, através da mediunidade do Chico, trazer informações importantes. A primeira delas: mãe, eu estou vivo, estou te acompanhando, não chore tanto. A sua dor e o seu sofrimento também é sofrimento para mim, eles falavam. É emocionante isso, emocionava. Então ele falou, não chore tanto, porque o seu choro, o seu sofrimento, a sua aflição, é sofrimento e aflição para mim. Vamos dar as mãos, vamos trabalhar com Jesus. E assim aqueles filhos levavam as mães para o trabalho no campo do bem, através das cartas do Chico Xavier, que a dona Yolanda César, mãe do Augusto César Neto, que também tem vários livros escritos por esse espírito, proporcionava, levando toda semana um ônibus cheio de mães para receber notícias dos seus filhos lá do mundo espiritual. Eram cartas assim emocionantes demais, gente. É o uso da mediunidade, é o que ele está falando aqui, buscar a luz do espírito que flui do mais alto, né? Que flui da vida maior para nós. Era isso que o Chico fazia, né? E não fenômenos puramente pirotécnicos assim para agradar a nossa vista por um tempo e depois não teríamos mais nada, né? Se a gente quisesse ficar aqui falando do Chico, nós íamos falar 2 horas, 3 horas, 5 horas, porque nossa, a vida do Chico é impressionante. Então ele termina aqui, já estamos terminando, ele termina aqui o Emmanuel dizendo assim: lembremos-nos de que nós outros, os aprendizes do Evangelho, estamos em torno do médium de Deus, que é Jesus, há quase 2000 anos. Não mais qual Tomé, né, São Tomé, sondando-lhe as chagas para saber se ele era ele mesmo ou não, mas na posição de discípulos redivivos que procuram e encontram não a figuração material do Senhor, mas a sua palavra de vida eterna, estruturada no espírito imperecível, em que se lhe gravaram
os ensinamentos imortais. Então, nós hoje temos que abordar a doutrina espírita em busca desses ensinamentos e abordar os médiuns respeitando-lhes a natureza humana, que são como nós, buscando sim as notícias do mais alto que nos tragam informações importantes para a nossa vida de espírito imortal, né? Mas tendo em vista que temos o médium de Deus que passou pela terra, que é Jesus, e trouxe todas essas lições maravilhosas. E desde o amai-vos uns aos outros, como ao perdoar 70 vezes 7 vezes, como ele disse a Pedro, certa vez. Certo? Então, minha gente, é isso aí. Médium é um ser normal, mortal, falível como nós, mas que tem que estudar, se aprimorar, conhecer, para que possa ser um instrumento útil para a espiritualidade superior, trazer consolação para as pessoas, como fazia o Chico para essas mães, ou através dos livros que ajudavam inúmeras, milhares de pessoas a sair da aflição, do desespero. Porque você achar que um familiar seu acabou, não existe mais, é muito pesado, muito pesaroso. Quando você recebe uma notícia informando que ele está vivo, ele está trabalhando, ele está num lugar, que ele está junto com pessoas amadas, que ele está junto com o vovô, com a vovó, com a tia, ele está em família, ele continua acompanhando as nossas vidas, a gente percebe que a vida continua. Essa é a grande mensagem da doutrina. A vida continua, certo? A vida continua. E os médiuns são aqueles que trazem as informações da vida no mundo espiritual, certo? Além dos livros que eles psicografam e tudo mais, né? Nós podíamos depois, em outra ocasião, fazer uma live sobre os tipos de mediunidade. Estou pensando nisso aqui agora, eu acho que eu vou fazer, né? O que é psicofonia, o que é psicografia, o que é a vidência, né? E outros tipos tantos de mediunidade que estão lá no livro dos médiuns de Allan Kardec, né? Então tá, minha gente. Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Não esqueçam de deixar os seus likes aí, por favor. E na semana que vem nós voltamos, tá bom? Deus abençoe a todos. Beijo no coração.